Olá, pessoal. Vamos continuar, o roteiro. Vimos semelhança de triângulo e razão e proporção num triângulo retângulo. Agora vamos iniciar vendo as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Antes disso, eu vou relembrar um pouquinho que a gente viu ano passado, sobre o Teorema de Pitágoras. A composição do triângulo retângulo, o que é que contém em um triângulo retângulo? Nós vimos isso ano passado, quando falamos sobre o Teorema de Pitágoras. Vou falar aqui só para relembrar. Então, o que compõe um triângulo retângulo é a hipotenusa, que é esse lado aqui maior, é o ladinho maior, que está oposto a quê? A este ângulozinho aqui de 90 graus. Vocês lembram que a gente identificava a hipotenusa olhando para o ângulo de 90 graus, certo? Temos os catetos, ó. Temos esses dois catetos. Cateto oposto e cateto adjacente, que nós vamos ver logo após. Para o Teorema de Pitágoras, nós temos hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é o lado maior, que fica oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos, eles são os outros lados que formam a hipotenusa. Segundo o Teorema de Pitágoras, o que é que ele diz? Que a soma do quadrado de um triângulo retângulo é igual ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, eu vou dizer que esse triângulo é A, B e C. Se aqui é A, esse lado aqui é Azinho. Se aqui é B, esse é Bzinho. Se aqui é C, o lado oposto dele é Bzinho. Então, quem é a hipotenusa? É o Azinho, né? Então, A ao quadrado é igual a quem? A soma do quadrado dos catetos, né? Que vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, em relação a esse triângulo aqui, certo? Então, o quadrado da hipotenusa é quem? A soma do quadrado dos catetos, tá bom? Nós utilizamos muito quando trabalhamos com relações métricas. Vamos adiante. E relações trigonométricas do triângulo retângulo, certo? As razões trigonométricas são as relações existentes entre os dois lados, certo? De um triângulo retângulo. Os principais são quem? Seno, cosseno e tangente, tá bom? Vocês vão conhecer esses novos amiguinhos aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Esses novos amigos, eles são compreendidos por aqueles ladinhos lá que nós observamos, certo? Ou seja, ó, quem é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Observando esse triângulo aqui, A, B, C, certo? Eu tenho os ladinhos aqui, ó, como eu nomeei, o ângulo, o lado que está oposto a esse ângulo aqui, ó, se aqui é A, aqui é Azinho. Se aqui é B, o lado oposto é Bzinho. Se aqui é C, o lado oposto é Czinho. Observando, só lembrando, o lado maior é a hipotenusa, ó, está oposto a o ângulo que mede 90 graus, certo? E quem é esse lado aqui, ó, que está ao lado? Vai ser quem? Cateto em relação a esse ângulo de 30 graus, né? Vamos trabalhar em relação ao ângulo de 30 graus, certo? Quem é o cateto oposto? Quem é o ângulo que está oposto a 30 graus? Ó? É o lado Bzinho. Então, cateto oposto vai ser, seno vai ser quem, ó?
B, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Esse lado maior aqui, ó. A. Voltando, ó. Quem é o seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós precisamos entender isso. Então, eu quero olhando para aquele ângulo lá de 30 graus, eu vou dizer que o seno de 30 graus é quem, ó, referente a esse ângulo, certo? Cateto oposto. Quem é o ângulo que está oposto a 30 graus? É Bzinho. Então, vai ser B sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai ser Azinho. Então, em relação a esse ângulo de 30 graus, cateto oposto ou seno de 30 graus é B sobre A, certo? Em relação ao cosseno, o que é que nós podemos entender? Que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, quem é o cateto adjacente? Adjacente é o cateto que está ao lado, certo? Então, o cosseno de quem? Estamos nos relacionando a esse ângulo de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser quem? Cateto adjacente, que é o ângulo que está ao lado, que é isso aqui, ó. C sobre... Sobre quem? A hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Esse ladinho maior. A, certo? Cosseno de 30 graus, C sobre A. A tangente, estamos nos relacionando a esse ângulo de 30 graus, certo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? Aqui, ó, Bzinho. B sobre... E o adjacente, que está ao lado, sobre C, tá bom? Então, temos que observar essa questão aqui, ó. Observar o ângulo que estamos tratando e sabemos identificar a hipotenusa, né? Que é esse ângulo maior, esse lado maior que está oposto ao ângulo de 90 graus, tá bom? E saber que cateto adjacente é o que está ao lado do ângulo referente e oposto é o que está oposto ao ângulo que nós estamos nos relacionando, certo? Outra informação importante que nós temos aqui, ó. Se eu sei que aqui mede 30 graus, né? E eu sei que esse ângulo aqui mede 90 graus. Então, ó, 90 graus mais 30 graus. E nós vimos também que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Logo, se esse daqui mede 90 e esse mede 30, esse outro vai medir quanto? Que é este aqui, 90 mais 30, 120, certo? 120 para completar 180 graus, vai faltar quanto? 60 graus, certo? Então, por essa informação aqui, ó, desse ângulo que eu sei que é 90, desse que é 30, eu sei qual é o valor desse ângulo. Sabendo dessa informação preciosa aqui que nós não podemos esquecer, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá bom? Lembrando também, vamos voltar um pouquinho, do Teorema de Pitágoras. Nesse caso, como seria? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Quem é a hipotenusa, prof? O lado maior que a gente viu, né? Que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, quem é? Ó? É esse Azinho aqui. A ao quadrado vai ser quem? A soma do quadrado, ó, dos catetos. Quem são os catetos? C e B, certo? Não tem o que se atrapalhar, tá bom? Então, ó, já vimos quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente.
preciso memorizar isso e entender também, que foi o que eu mostrei para vocês aqui. Não só memorizar, mas entender. Uma dica: como é que eu faço, prof, para eu memorizar isso? Que às vezes eu esqueço. Eu vou dar um mnemônico, sei lá como é que chamam. Dá uma dica, né? Você vai lembrar, ó. Só, cá, vou botar aqui. Só, cá, toa. Só, cá, toa. Só, cá, toa. Quem é esse sol? É o seno, que é quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. K, que é o cosseno, que é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Toa, tangente, que é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Só, cá, toa. Ó, igual, igual, igual. Já sei aqui, é tudo cateto. Tudo hipotenusa e aqui outro cateto, certo? Não tem como esquecer.